Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. O fim dos relacionamentos é uma ruptura e costuma trazer à tona sentimentos diversos, contraditórios e confusos. Alguns vivenciam um processo de luto difícil, que pode demorar algum tempo para o restabelecimento. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a jornalista e escritora Elisa Marques. Oi, Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada, muito feliz pelo convite. Maravilha. Você escreveu esse livro, Até Minha Terapeuta Sente a Falta de Você. Muito interessante esse título, bastante chamativo, eu diria. E aí eu queria te perguntar como é que surgiu, depois eu vou perguntar, obviamente, sobre o livro, mas eu quero te perguntar como é que surgiu esse título. Até Minha Terapeuta Sente a Falta de Você. Bem legal. Sim, eu vendo muitos livros pelo título, inclusive, chama muita atenção. O título vem de um poema dentro do livro, que fala: minha cerveja não tem o mesmo gosto, até minha terapeuta sente falta de você. Geralmente livros de poesia, né, acaba que o título, a gente tira algum poeminha de lá, um verso ou dois, e coloca como título. Legal. E assim, você faz terapia? Com certeza, desde os 17 anos faço. Muito legal. E esse livro, portanto, é um livro de poesias, como você já disse, e ele fala de um rompimento de uma relação. Isso. Basicamente. Isso. Comecei a escrever o livro a partir do fim de um relacionamento, meu primeiro amor, vamos dizer assim. A gente acha que é amor, mas na verdade não é mais paixão. É verdade. Então, a partir desse fim, eu comecei a escrever esse livro. E o que ele aborda, assim, obviamente, além do rompimento, o que a gente trouxe aqui, né, no começo, que muitas vezes a gente fala do luto, e o luto, as pessoas associam o luto à morte de alguém, né? Mas a morte, o rompimento, o fim de um relacionamento é uma morte, né? Não deixa de ser uma morte, né? Sim. A morte de algo que você achou que fosse dar certo e não deu certo, né? O fim de um relacionamento é um luto. Então, o fim de um relacionamento, como eu disse aqui, ele traz vários sentimentos e para você... você pariu um livro, digamos assim, né? Eu chamo ele de filho, eu chamo de meu filhinho. Exatamente. Então, assim, às vezes não é nem a morte do amor, né? Porque às vezes você termina ainda amando. Mas é a morte da presença daquela pessoa na sua vida. Ou de algo que você achou que fosse continuar. A gente idealiza, né? Não tem como você, eu acho, é muito difícil se relacionar com alguém e não idealizar alguma coisa para o futuro. Então, a morte daquilo também. E como é que foi, assim, o fim desse relacionamento para você? Para mim foi muito difícil. Eu me encontrei, inclusive, bissexual a partir desse relacionamento, que foi com uma mulher. E foi a primeira vez que eu gostei de verdade de alguém. E foi tardia, porque eu tinha 23 anos na época. Então foi assim, um pouco tardio, a gente geralmente vive isso na adolescência. E assim, foi complicado, foi difícil, mas eu me recorri à escrita para conseguir acolher meus sentimentos e entender o que estava acontecendo comigo. E com certeza várias pessoas vão se identificar com esse livro. Eu li aqui, né? Recebi o livro agora, muito obrigada pelo presente. Amo poesia. E muitas pessoas vão se identificar porque todos nós passamos por esse processo, né? De gostar ou achar que está amando, e de se relacionar e terminar e tentar de novo. Enfim, faz parte da nossa vida, né? Enquanto ser humano. E eu vou ler aqui o trecho de uma poesia bem interessante, que na página, acho que é página, né, que você coloca aqui, que ele fala assim: porque quando você me deixou, eu demorei para me encontrar de novo em qualquer lugar que não fosse no meu quarto. Eu parei de beber e esqueci de comer. Eu não lembrava mais do meu rosto fora do travesseiro. Porque quando você me deixou, eu raspei os cabelos. Eu queria me livrar das suas mãos que pareciam ainda estar ali. Porque quando você me deixou, eu renovei todo o guarda-roupa. Tudo o que eu vestia, você também tinha usado. Acho que você ainda não me deixou. É lindo isso, é bem bacana. Mas muito doloroso, isso demonstra, assim, né, o processo de dor. E, na verdade, assim, a gente fala, você transformou essa dor, você, como as pessoas falam hoje, você ressignificou, de uma certa forma, por meio desse livro, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ressignificar a dor.
a dor de uma perda, seja a perda de um amor, de uma paixão, de um relacionamento ou de uma pessoa querida que se vai, né? E a arte, ela tem esse poder de ressignificação, mas nem todos conseguem fazer isso, né? E eu vejo aqui esse seu processo de dor me lembra um pouco um processo depressivo. Você chegou a ter uma depressão, assim? Eu tenho diagnosticado, então, assim, tratamento além da terapia, medicação. Eu falo bastante sobre isso no livro, ansiedade, essas questões também. Mas realmente foi uma carga emocional muito grande, né, que eu tive. Eu não sabia lidar com aquilo. E através da escrita, eu acho que me ajudou, além de, obviamente, a terapia, um cuidado com um profissional também, me ajudou bastante. Estar escrevendo e botando isso para fora. Foi um desabafo muito grande esse livro. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem um número aí de depressão altíssimo e ainda existe um tabu muito grande. Sim. A entrevista era para ser leve e vai ser leve. Tem que ser leve porque a gente está falando de poesia e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante, Elisa, a gente falar sobre isso, trazer o seu caso, né? Que você ressignificou a sua dor e hoje a gente está falando sobre isso por meio da poesia, por meio da arte, né? Que é tão importante a gente falar da arte, mas é importante também a gente falar, por exemplo, eu não sabia, né? Que você fala aqui do seu processo de depressão, porque existem gatilhos, né? E talvez o fim do seu relacionamento, talvez não, ele serviu como um gatilho de um processo de depressão que você já tem. Então, assim, o fim de um relacionamento e vários outros processos dolorosos servem como gatilho para as pessoas que já têm a depressão, que já é diagnosticada como uma doença, e pessoas que não sabem lidar com essa dor, né? E aí você fala para mim, eu faço terapia, e aí o título é esse, né? Até minha terapeuta sente a sua falta, que é fantástico, inclusive, o título do livro. E é importante a gente alertar as pessoas, né? Porque as perdas, todos nós temos as nossas perdas, né? Às vezes a pessoa vê você, uma jovem, linda, artista, bonita, mas você carrega suas dores, né? Eu também, enfim, uma jornalista, enfim, também carrego as minhas dores. E a gente precisa saber lidar com as nossas dores. Em que sentido? No sentido de tratar as nossas dores, né? No sentido de fazer a nossa terapia, no sentido de usar medicamentos quando precisamos. Exatamente. Porque, às vezes, a gente vai entrando em um buraco e é importante demais a gente procurar ajuda, né? Tem o Dunker, né, que é um psicanalista, que ele fala sobre o luto. E que, às vezes, um luto, ele vem com uma carga porque, nesse luto, ele traz vários outros lutos que você não vivenciou. E aí eu vejo que no livro você fala um pouco do seu pai, né? Que talvez ele não tivesse tão presente quanto você gostaria. E aí não é responsabilidade do seu pai, né? Não. Quando a gente faz terapia, a gente entende isso. Exatamente. Você entende, você aceita e tá tudo bem. O mundo não gira ao nosso redor, né? Cada um tem as suas motivações, as suas questões. E geralmente vem de família, vem da família dele, enfim, é sempre assim. Mas assim, essa questão hoje é tranquila. Eu associo muito essa questão eu não aprendi a amar, vamos dizer assim, na infância. Nesse sentido, a gente nunca fui muito de abraçar, de dar beijo, falar eu te amo. E aí eu trouxe essa dificuldade lá na infância, o fato de não ter aprendido, para esse primeiro relacionamento. Por isso que às vezes tem muito a ver eu estar falando sobre infância nele. Porque eu faço essa associação. Tipo assim, eu não sabia. É importante. Na terapia a gente aprende isso também, né? Exatamente. Então, assim, veio como algo muito bom. Uma coisa que foi ruim, me fez sofrer. Mas a partir desse sofrimento, eu fui... exatamente. Fui começar a entender outras coisas. E que fazer tratamento também medicamentoso para depressão tá tudo bem, para ansiedade tá tudo bem. Exato. Porque existe uma Elisa antes do antidepressivo e uma Elisa depois. Legal. E a depois é muito mais feliz, e muito mais realizada, e muito mais tranquila. E até entender que, assim, procura uma ajuda profissional, né? Psicólogo, um psiquiatra,
E se for necessário, tá tudo bem. Se não for necessário, é terapia, continua indo. É um processo que ajuda bastante a gente. É um autoconhecimento, né? Sim. Um autoconhecimento que só traz benefícios para você e para todos que estão ao seu redor, né? Sim, melhora a gente, melhora nossas relações. As minhas relações melhoraram muito depois que eu comecei a fazer terapia, comecei a entender as pessoas. Eu melhorei muito. Acho que sou uma pessoa também muito mais compreensiva, muito mais paciente também. Bacana. Sim. Legal, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que eu te espero. Estamos de volta com o Bom de Entrevista, hoje falando sobre as emoções contraditórias que costumamos sentir com o fim dos relacionamentos. A nossa entrevistada é a escritora e jornalista Elisa Marques, que inclusive escreveu esse livro aqui, Até Minha Terapeuta Sente a Falta de Você. Elisa, a gente estava falando um pouco sobre esse livro, enfim, sobre o fim dos relacionamentos, e foi em consequência de um fim de um relacionamento que você escreveu esse livro. Eu queria te perguntar o que você aprendeu com o fim desse relacionamento? Porque a gente vive uma sociedade que a gente coloca também muita expectativa no outro. Sim. Né? Eu queria te perguntar se você acha que você vivenciou isso também nesse relacionamento. Assim. Acredito que sim, e essa idealização vem muito de uma falta que está na gente. Sim. Realmente não tem nada a ver com a outra pessoa ali. Ela não consegue suprir nossas expectativas. Então, assim, eu descobri muito, aprendi muito sobre as minhas faltas. O que eu definitivamente não quero num relacionamento. Eu acho que a gente sempre descobre o que a gente não quer primeiro, para depois a gente começar a descobrir o que a gente gostaria. Então, para mim foi isso, muito me descobrir mesmo e me encontrei enquanto escritora, né? É o meu primeiro livro, então acho que talvez relacionamento também veio muito para isso. Eu brinco, assim, de uma coisa que me machucou muito, eu fiz, acho que a melhor coisa da minha vida, que foi ter escrito um livro. E você, no final, assim, você demorou quanto tempo para você escrever esse livro? Comecei no final de 2017, até o fim de 2018, ele estava finalizado, mas não nesse formato. Ele era um livro totalmente diferente. Como é que ele era? Era mais uma prosa poética, textos mais longos, né, poemas mais longos. Ano passado, quando eu fui mexer nele novamente, eu fui atrás de uma mentoria. Fiz com o Lucão, escritor também, um ótimo professor. A gente fez a mentoria juntos e decidimos que talvez esse livro era para ser mais minimalista. Então, a gente deu uma cortada nos textos, agora são poemas bem mais curtos, com poucos versos, para mostrar mais ou menos essa questão daquela intensidade do relacionamento. Porque às vezes é só uma palavra que a pessoa te fala, às vezes é só uma frase. Aí muitos poemas são muito assim, é um coice só e pronto, é só aquilo. Então, assim, o livro foi alterado nesse formato aí, ano passado, aí a gente conseguiu editora e lancei esse ano, em janeiro. E como é que foi o seu processo de criação? Assim, vinha aquela dor imensa, sentava, escrevia, como é que era isso, assim? Eu escrevia mais para desabafar, eu sempre tive um diário, comecei a escrever com 13 anos e, para mim, eu não sabia que eu estava escrevendo um livro. Para mim, eu ainda estava desabafando, da mesma maneira que eu fazia sempre. Então, assim, esse primeiro livro, ele veio de uma maneira muito inconsciente mesmo. E comecei a escrever e comecei a gostar do que eu estava escrevendo e começou a aparecer poesia. Aí eu fiquei assim, nossa, parece que tem alguma coisa aqui. E conforme eu ia desabafando e escrevendo, eu gostei. Aí, a partir do estudo, né, que a gente tem que estudar também, eu acho que escrever é 90% revisão, na verdade, É verdade. né? Então, depois desse processo, que demorou um pouquinho, né, aí ir atrás de editora, ver se eu realmente queria fazer isso, eu queria publicar, porque é um livro autobiográfico, então, assim, é muita exposição. Sim. E no início eu ficava muito desconfortável. Eu abri o Instagram e não botava meu nome, ninguém sabia que era eu. Aí depois desses processos aí, durou uns 3, 4 anos, aí eu comecei a falar, não, sou eu, Elisa, que escrevo, botei uma foto minha. E a partir daí o livro foi nascendo, né, de pouquinho em pouquinho. E você sempre gostou de poesia? Comecei a gostar mais, acho que a partir dos 18, talvez 18, 19 anos. Antes eu lia mais romance, essa fase mais da adolescência, sabe? Eu lia bastante romance. Agora amo poesia, crônica, adoro também. Suas referências na poesia, assim, são quem? Bruno Fontes, o Lucão, que eu mencionei, Adélia Prado.
A gente tem Liana Ferraz, tem a Aline Bey, que ela tem uma prosa poética, mas eu chamo ela de poeta porque os escritos dela são maravilhosos. E Igor Pires também. Bacana. Tem uma galera massa dessa geração. Vou dar mais um spoiler aqui, posso? À vontade. Tenho aqui na página 44 que fala: não consigo mais te alcançar. Tenho deixado o tempo levar o que sobrou de você, aqui. Seus livros, seu cheiro, o toque dos seus dedos no meu cabelo. Como nos tornamos estranhas. Se ainda me alimento do gosto da sua boca quando sinto sua falta. Me recuso a aceitar que a minha ausência de paz não te afeta. Que as plantas que um dia trocamos, hoje, não te tocam mais. Odeio ter que fingir indiferença para conseguir lidar com a sua partida. É uma dor grande, Sim. né? Sim. Quanto tempo demorou, assim, esse seu luto, digamos assim? Eu sempre falo que meus processos são um pouco mais demorados do que eu acharia normal, então essa pergunta é até complicada. Mas, assim, foi questão de uns 2, 3 anos para falar, tipo assim, olhar e falar, não, passou, não sinto mais nada, não tem mais nada aqui. Então, mas você acha que, na verdade, essa dor não era só a dor do fim desse relacionamento, mas de outras dores também? Sim, e é muito uma questão de ego, né? Quando a gente é rejeitado por outra pessoa, fere muito o nosso ego. Então, eu comecei a descobrir minhas faltas também por conta disso. Por que eu tô tão machucada com isso? Da onde que vem? Aí, terapia, né? Obrigada, minha psicóloga. É isso. E aí você... pelo fim desse relacionamento, você também descobriu outras faltas, outros vazios e outras ausências que estavam lá e que você até então não tinha enxergado. Sim, às vezes eu acho que eu não queria enxergar, a gente sempre fica muito assim, nossa, como é que eu não via isso e tal. Mas eu não tive muitas experiências amorosas significantes antes dessa relação. Então, não tinha nem como eu ter acessado isso. Foi a primeira vez que eu fui acessar esse lugar, de falar, nossa, eu tô apaixonada, sabe? E no Brasil, como é que é esse processo de você lançar um livro? É um processo ainda complicado, Sim. ainda difícil? Olha, de forma independente, ele consegue ser difícil porque ninguém faz nada sozinho. Apesar que, assim, o escritor pode escrever, ele pode ele mesmo revisar, ele pode ele mesmo diagramar, fazer a capa, etc. e tal. Geralmente, não é assim que acontece. Então, você contrata os profissionais, lançar de forma independente, você tem que pagar para isso. Então, tem uma questão financeira envolvida também, não é todo mundo que tem essa condição. E atrás de editora também é um processo um pouquinho demorado, né? É uma aposta também de uma editora. Pô, uma nova autora, por que eu vou lançar uma nova autora se eu tenho outros ali que eu sei que estão vendendo? Então, assim, é uma caminhada, né? É uma caminhada. E quando você se viu sem essa dor? Como foi? Nossa, aí eu já me vi sem outras dores também. Porque como eu acessei outros lugares, né, outras dores que eu tinha através desse relacionamento, quando eu parei de me sentir afetada por ele, eu comecei parece que era outro mundo, porque eu já estava enxergando outras coisas em mim. Então, assim, me ajudou muito me ajudou muito minhas relações, eu acho, também. A minha forma de me relacionar com outras pessoas, não só romanticamente falando. Então, assim, parecia que era outro mundo, entendeu? E essa pessoa, ela teve, no processo de criação, ou pouco depois, eu digo antes do livro ser lançado, ela teve acesso? Ela sabe, não, sim, a gente é amiga, ela sabe. Quando eu criei o Instagram, eu já escrevi, eram poemas desse livro, ou que depois futuramente seriam poemas do livro. Então, desde o início, ela já sabia, super apoiou profissionalmente falando, né? O que eu acho de uma maturidade massa, porque Sim. não é um livro, né, que eu estou falando muito bem, né, da pessoa. Mas, de novo, é uma visão minha do relacionamento. Sim. Se chamar aqui, chegar aqui, vai falar talvez uma coisa totalmente diferente. Claro. Então, para você ver que o livro ele tem a ver comigo, né? É meu, apesar de eu estar escrevendo sobre outra pessoa, ele continua sendo meu. Sim. E quem foi que fez, a gente vê aqui, né, que tem essas ilustrações, dentro do livro também, vou pegar aqui para o Paulão mostrar aqui. Dentro do livro também, eu só vou mostrar aqui a capa, que tem a ilustração da capa,
Aí eu vou ver aqui, dentro do livro também tem algumas ilustrações. Quem foi que fez as ilustrações? Foi o meu amigo de infância, Thales Campos. Como a gente já era amigo, ele me conheceu neste relacionamento durante e após o final. Então, ele tinha essa perspectiva não só como artista, lendo o que eu escrevi, precisamos ilustrar, mas também nessa questão mais pessoal mesmo. Então, assim, o olhar dele, para mim, foi genial e foi muito importante porque ele já me conhecia, a gente já era amigo. E é legal porque, assim, como a poesia, né? São ilustrações subjetivas, sim, né? Sim, isso é o mais lindo. Sim. Que aí a pessoa olha, né? E a poesia, ela é assim também, né? Você escreve, você tem o seu entendimento. E quem vai ler também vai ter o próprio entendimento, né? Costumo falar que a poesia é de quem lê. Exato, exato. Muito bacana. E agora, a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as emoções contraditórias que costumamos sentir com o fim dos relacionamentos. A nossa convidada é a escritora e jornalista Elisa Marques. Elisa, quem quiser ter acesso a esse livro, comprar esse livro, aonde encontra? De forma online, tem no meu site, elisamarques.com. A gente faz envio para todo o país. O pessoal aqui de Brasília tem na Sortir Livraria. Em São Paulo tem na Banca Tatuí. Em Goiânia, que é da onde eu sou, na Livraria Palavrear, Tecoá. E tem alguns outros lugares também no interior de Goiás. E você costuma participar muito de saraus, de eventos assim, declamando poesias? Eu estou aprendendo a fazer isso mais, que eu sou um pouco tímida, lendo as minhas próprias, meus próprios textos. Mas eu comecei a fazer com mais recorrência, assim. Eu estava em São Paulo, fiquei uma temporada em São Paulo. Legal. Aí tem muito evento em São Paulo, né? Sim, demais. Fui bastante. Efervescência então, assim, cultural, né? Lá com certeza. Demais. Fiquei essa semana inteira aqui em Brasília também, então... Tô tentando melhorar essa questão. Bacana. E fiquei sabendo que já está com um próximo livro aí na manga já. Já está no forno, já está com a editora, a gente pretende lançar ele em abril. É um livro de poesia também. Uma pegada bem diferente desse primeiro, parece que é outra pessoa escrevendo. Tem a vibe um pouquinho melancólica ainda, porque isso é de mim, né, na escrita. Mas está um livro muito mais romântico, muito mais sensual, tá um livro bem diferente. Esse aí é muito pesado, né? Foi a fase, né? Sim, a fase mudou, agora eu acho muito mais lindo agora o segundo, né? É uma fase nova que você está vivenciando. Sim. E, inevitavelmente, né, você escreve o que está dentro de você, né? Com certeza. E o livro já está pronto? Minha parte da primeira revisão está entregue para a editora. A partir daí, ela vai fazer a revisão dela, aí vai trocar ideia comigo, vamos fazer isso, não vamos fazer e tal. Aí vem diagramação, capa, etc. Todo um processo, Todo um processo, A ideia é que seja lançado quando? Início de abril. Certo. Bacana, Elisa. Legal demais, assim. E você se descobriu mesmo como uma poetisa, né? Sim. Diante dessa desse processo todo, né? Que você sentiu esse misto de sentimentos, digamos assim, dentro de você. Sim, eu tenho muito orgulho disso. Eu sempre cresci lendo muito, escrevendo muito. Meu avô era escritor também, ele faleceu quando eu tinha 2 anos, então eu fui conhecê-lo através da obra dele, porque eu não tenho essa memória dele, né? 2 anos, muito nova. Então, para mim, foi um orgulho quando eu falei, nossa, parece que eu estou gostando do que eu estou escrevendo, será que eu consigo ter uma carreira na literatura? Então, assim, esse primeiro livro, eu acho que ele veio para isso. Agora, eu estou estudando mais, estou fazendo novos cursos, né? A gente sempre tem que aprender. É isso, mas o primeiro livro, ele veio, assim, para me mostrar, não, você pode ser escritora também. Legal. E tem uma frase aqui do seu avô, que ele foi quando você tinha 2 anos de idade, né? Sim. Que é muito legal, que ele fala assim... Avante, meu rapaz, a fraqueza te pega de um lado, mas você é muito mais forte do outro. Essa frase tem um simbolismo muito forte para você? Muito. Eu fui ler essa obra que tinha essa frase na época que eu estava escrevendo o livro. Esse livro, consequentemente, sofrendo, né? Exatamente. Então, veio que, tipo assim, parece que me deu um abraço, assim, que eu estava precisando.
E aí você fez questão de colocar ele no livro, né? Eu amo esse poema dele, amo. Bacana, muito legal. E você mora, portanto, em Goiânia, mas aí está passeando pelo Brasil com sua obra, levando sua obra aí pelo país afora. Sim, esse semestre fiquei muito em São Paulo, fiquei aqui a semana inteira em Brasília também. Eu já tenho uma presença confirmada na Bienal de Salvador, semestre que vem, e na Bienal de São Paulo, que vai ser no fim do ano. Já com um novo livro? Já vou ter um novo livro. A Bienal de Salvador vai ser no final de abril, então por isso a gente vai lançar no início de abril, porque daí eu já chego com os dois lá. Bacana, Elisa, muito obrigada. Repete para mim o seu... Você tem o site, né? Tem um site, tem o Instagram. Repete pra gente aí os seus endereços, para que as pessoas possam te encontrar. No Instagram você me encontra no Eu Elisa Escrevo, Elisa com S. O meu site é elisamarques.com. Maravilha. E o processo de criação constante? Constante, tem que ser diário. Legal, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, adorei o livro e que venham os próximos. Obrigada por me receber. Bacana, brigadíssimo. E o Band Entrevista fica por aqui, obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Um beijo, tchau, tchau.